Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Nós vamos continuar a estudar o tema Princípios do Direito Administrativo, lembrando que no último encontro nós abordamos o princípio da legalidade administrativa. Hoje nós vamos abordar os outros os outros princípios constitucionais expressos no artigo 37 da Constituição Federal, que traz 5 princípios expressos, como a gente viu na aula passada. A gente já viu a legalidade, hoje a gente vai ver a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Meu nome é Rafael Oliveira e, portanto, vamos tratar desses 4 princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos começar pelo primeiro princípio da aula de hoje, o princípio da impessoalidade. Impessoalidade, um princípio consagrado expressamente nesse artigo 37, caput do texto constitucional. O princípio da impessoalidade, ele tem sido tratado há muito tempo pela doutrina, e a doutrina tem emprestado a esse princípio da impessoalidade pelo menos 2 grandes sentidos. Num primeiro sentido, o princípio da impessoalidade ele se confunde com o próprio princípio da igualdade ou da isonomia. Num primeiro enfoque, portanto, o princípio da impessoalidade significa que o administrador público deve atuar de maneira a dar um tratamento igualitário a todas as pessoas. Não é possível que o administrador público atue para atender interesses privados ou interesses escusos. O poder público tem que tratar a todos de maneira igualitária, oportunizar a todos igualdade, de chances, igualdade de oportunidades, portanto, no final, para acesso em cargos, para acesso a determinados contratos e por aí vai. Então, o princípio da impessoalidade, nesse primeiro enfoque, ele se confunde com o próprio princípio da isonomia ou da igualdade. O poder público tem que atuar impessoalmente, sem olhar para o rosto do particular, sem dar favorecimento pessoal, por ser o particular um amigo do administrador ou um conhecido do administrador público. Nessa primeira ideia, portanto, o poder público tem que dispensar a igualdade de tratamento a todos. E essa primeira ideia de impessoalidade, ela vai ser consagrada em algumas passagens do texto constitucional. Já não fosse consagrado expressamente no artigo 37, essa ideia de impessoalidade como sinônimo de isonomia, ela vem também consagrada e efetivada em outras passagens do texto constitucional, como, por exemplo, naquela passagem em que a Constituição Federal traz a regra do concurso público. Artigo 37, inciso 2 do texto constitucional. A Constituição Federal estabelece, no artigo 37, inciso 2, a ideia de que qualquer interessado em se tornar um agente público, qualquer pessoa que queira exercer uma função pública, para ela ter acesso aos cargos públicos e aos empregos públicos, ela deve se submeter, via de regra, a uma prova de conhecimento, por vezes atrelada com provas de títulos, mas essas pessoas têm que se submeter a uma prova em que os melhores passarão. E aí o que acontece? O poder público não vai ter a liberdade para contratar quem ele bem entender. Então, você vai dar igualdade de oportunidades a todos, todos vão submeter às provas, e aquele que apresentar o melhor desempenho nas provas será agente público. Concurso público, portanto, efetiva a regra da impessoalidade. É claro que existem exceções à regra do concurso público, contrato temporário, cargos em comissão, existem exceções. Mas essa é a regra constitucional, e essa regra garante, de alguma forma, esse tratamento impessoal, esse tratamento em que a administração pública garante igualdade de oportunidades a todos. Uma outra regra constitucional, que também efetiva de alguma maneira o princípio da impessoalidade, é a regra da licitação. O artigo 37, inciso 21, traz a regra constitucional da licitação, e o que diz lá o artigo 37, inciso 21? A administração pública, quando ela for celebrar um contrato com outrem, quando ela for celebrar contrato com terceiro, via de regra, ela, a administração pública, deverá fazer um procedimento administrativo prévio. Um procedimento administrativo cujo nome é procedimento licitatório. Vai fazer um procedimento administrativo prévio para colocar no procedimento critérios objetivos de julgamento e escolher, dentre os eventuais interessados, aquele que apresenta a melhor proposta para o poder público.
Sem escolher, portanto, levando em conta sentimentos pessoais ou subjetivos, a administração na licitação ela vai instaurar um procedimento objetivo com critérios claros de julgamento para saber quem é o particular interessado que apresenta a melhor proposta para o poder público. Aquele eventualmente que apresentou o menor preço, aquele eventualmente que apresentou a melhor técnica, é ele que vai ganhar, entre aspas, ganhar a licitação, e é com ele que a administração pública vai formalizar o respectivo contrato. A licitação, certamente, é uma regra que consagra o princípio da impessoalidade, porque, como regra, o administrador não vai contratar com dinheiro público quem ele bem entender. O amiguinho do governante não vai ter que contratar esse amiguinho do governante, nem pode fazê-lo, até por questões de moralidade. Ele vai contratar aquele que, dentre vários interessados, apresentou a melhor proposta no ponto de vista objetivo. E você, então, tem critérios de julgamento, critérios objetivos colocados na licitação. Isso consagra a impessoalidade. Da mesma forma que acontece com o concurso, é claro que aqui na licitação também existem exceções. Essas exceções têm que ser tratadas com muito cuidado, porque a regra geral é o respeito à impessoalidade. A gente viu que lá para o concurso, existem situações que não é preciso concurso, carro em comissão, eventualmente, né, o carro em comissão, enfim, também contrato temporário e outras situações colocadas no texto constitucional. Para a licitação você também tem exceções, tem situações em que a licitação é afastada. A própria Constituição Federal abre essa possibilidade na norma que eu citei. Lá no artigo 37, inciso 21, diz lá: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, compras, serviços e alienações serão contratados mediante procedimento prévio de licitação. Então, a própria Constituição Federal diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, o poder público tem que fazer licitação para celebrar contratos. A legislação, portanto, pode, autorizada pelo texto constitucional, estabelecer exceções à licitação e estabelece. A Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos, traz situações excepcionais de dispensa de licitação. O artigo 24 da Lei 8666 de 93 traz um rol de situações em que o poder público pode dispensar a licitação e contratar diretamente alguém. No artigo 25 dessa mesma Lei 8666, o poder público pode também não fazer a licitação e contratar com terceiro, porque esse artigo 25 traz os casos de inexigibilidade de licitação. Fato é que, apesar de exceções, e as exceções têm que ser tratadas como verdadeiras exceções, e com maior cuidado, é claro, tiradas essas exceções, a regra é o concurso público e a regra é a licitação. E essas duas regras constitucionais, elas são justificáveis por conta do princípio da impessoalidade. Tratamento impessoal a todas as pessoas, aos particulares em geral. Esse é o tratamento que a administração pública tem que dispensar aos particulares. Essa é a primeira noção, então, de impessoalidade, como sinônimo de igualdade ou isonomia. Só que a impessoalidade não significa apenas igualdade ou isonomia. O segundo enfoque da impessoalidade, e esse segundo enfoque é trazido também pelo professor José Afonso da Silva, dentre outros autores, esse segundo enfoque vai trazer uma outra ideia para a impessoalidade, que é a seguinte: a impessoalidade significa que o agente público que atua em nome do poder público, esse agente público ele não atua em nome próprio. Não é o agente público, quando ele exerce a função pública, um particular qualquer. Quando o agente público exerce uma função pública, ele só pode ter uma finalidade: o atendimento do interesse público. O Posto de Miranda dizia que, nesse caso, você poderia dizer que o agente público é, na verdade, um representante do Estado. O agente público apresenta o Estado. O que é apresentar o Estado? É como se fosse o agente público, naquele momento, a encarnação do Estado, a personificação do Estado. E o Estado? Ele pode atender interesse público, deve atender interesse público ou não? Pode atender interesse privado? O Estado tem que atender interesse público e ninguém duvida disso. Daí o segundo enfoque de impessoalidade. Olha a ideia.